Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de carvão ativado em pó. Como que a gente seleciona o melhor carvão ativado? A gente sabe que eles têm diferentes procedências, tem carvão que é derivado, né? Carvão ativado que é derivado do próprio carvão mineral, tem outros que são derivados da madeira, a gente sabe que tem também carvão de casca de coco. E aí, como que se seleciona qual que é o mais adequado? Bom, a gente sabe que este carvão em pó, ele é principalmente utilizado no tratamento de águas para remoção de cor, odor, gosto, né? Quando tem problemas com geosmina, esse carvão ativado tem que ser utilizado. A gente usa também para remoção de UV254. O que me diz essa análise de UV254? Geralmente ela está atrelada para moléculas fenólicas, moléculas duplas, são moléculas mais complexas. Então, quando a gente faz uma análise de UV254, tem aquele valor. E quando se submete essa amostra, por exemplo, a uma dissorção em carvão ativado, este valor de UV254 deve ser bem menor, porque estas moléculas, elas foram adsorvidas. Então, o UV254 é utilizado para várias coisas, mas principalmente assim, quando se quer remover moléculas grandes, moléculas fenólicas, é isso que me diz, essas ligações duplas, essas ligações mais complexas, que é o que se quer remover da água. E também quando se usa na indústria, por exemplo, para compostos mais específicos. Aí quando se usa na indústria é muito comum, normal, de se já fazer, né, os testes para identificar se aquele carvão é adequado para aquele tipo de composto que quer se remover. E se usa também, acho que já conversei com vocês aqui, como remover o cloro d'água, o carvão ativado é um deles, ok? E aí, mas como a ideia aqui da conversa hoje é assim, ó, como se comparar os diferentes tipos de carvão ativado? Então, por exemplo, vocês receberam lá várias amostras de diferentes fornecedores e essas amostras, geralmente, elas já vêm com algum valor assim, ó, de número de iodo, de adsorção em azul de metileno. O que quer dizer cada uma dessas amostras? Assim, não tem como a gente comparar, por exemplo, o número de iodo com a absorção de azul de metileno. O que é o resultado deles? Então, assim, ó, o azul de metileno, quando vocês olharem aquele número, ele significa quantas gramas de corante, ou seja, quantas gramas de azul de metileno foram removidas por cada 100 gramas de carvão. Então, o azul de metileno, quantas gramas foram absorvidas por 100 gramas do carvão ativado. O número de iodo, ele já me dá em miligramas de iodo que foram removidas por grama de carvão. Então, esses dois valores, tanto o azul de metileno como o número de iodo, quanto maior esse valor, significa que a capacidade de adsorção é melhor, ok? Então, para mim é mais interessante qual tem o maior número de iodo ou qual tem o maior número de adsorção do corante do azul de metileno. Agora, quando a gente fala em adsorção de taninos, que na verdade taninos são fenóis, quando este número já é diferente um pouco, ó, ele vai me dizer assim, quantas miligramas de carvão eu precisei por litro para remover aquela determinada solução de taninos, naquela concentração. Então, nesse caso, quanto menor o número, mais eficiente é o carvão, porque aqui eu estou falando em miligramas de carvão por litro. Então, ou seja, eu precisei 10 miligramas para remover aquela concentração de taninos, se eu comparar com o carvão que precisou 20 miligramas de carvão para remover a mesma solução de taninos ou fenóis. Então, vocês, quando olharem isso, presta atenção nas unidades, porque uma delas, quanto menor a unidade, significa que o carvão é mais eficiente, e já o azul de metileno, como número de iodo, quanto maior o valor, significa que ele tem mais capacidade adsortiva. Mas o seguinte, ó, o que isso tem, esse número de iodo ou azul de metileno? Qual é a relação? Como é que eu vou fazer para relacionar esses valores com a performance do tratamento? Por exemplo, do tratamento de águas. Como que eu vou saber isso? Então, uma coisa muito interessante para quem usa, né, muito carvão ativado é fazer a distribuição de partículas, mandar fazer essa análise. Provavelmente o fornecedor também, né, já teve que
prover para vocês o valor da área superficial desse carvão, mas para quem realmente é um grande usuário de carvão ativado, cabe pegar uma amostra e mandar fazer a distribuição de partículas, porque ali vocês vão ver exatamente assim, nesse resultado vai vir o quê? Por exemplo, 60% deste carvão tem um tamanho de partícula de até 0,1 micrômetro, por exemplo. Então vocês vão saber exatamente, né, qual é essa distribuição, qual é realmente a área superficial do carvão, e quanto menor esse carvão, quanto mais fino ele for, significa que ele tem uma maior área superficial disponível para o tratamento. Então, muito interessante isso, né? Vocês vão ver, quanto mais fino, provavelmente mais caro é, exatamente por isso. Claro que tem todo o processo depois de remover esse carvão da água, porque se coloca ele, mas se precisa remover o carvão em pó. Mas aí o seguinte, o que que acontece? Quando os fornecedores eles fazem os testes que vão dar esses resultados para vocês, eles não utilizam água com muito teor de matéria orgânica e não é o que acontece na prática. Pode-se ter, né, água, principalmente quem usa água bruta proveniente de rios ou lagos, vai ter bastante matéria orgânica. E aí, como que isso vai funcionar? Pode ter, neste caso, por exemplo, o carvão tem ótimos valores para número de iodo, para azul de metileno, mas quando se coloca em contato com uma água com alto teor de matéria orgânica, vai haver, né, uma absorção preferencial, pode haver uma distorção preferencial de outros compostos. E aí, por exemplo, a geosmina, que eu quero remover, que é muito interessante, talvez ela fique prejudicada, porque vários outros compostos já foram absorvidos preferencialmente. Então, vou mostrar aqui para vocês o resultado que eu encontrei. Isso é um artigo técnico que foi publicado aqui na Waterworks da Austrália, que eles fizeram exatamente um estudo a respeito desses diferentes tipos de carvão ativado e do tamanho de partícula também, o quanto isso interfere, e com água bruta, com água realmente não com aqueles testes, né, de laboratório com baixo teor de matéria orgânica, mas com água com bastante teor de matéria orgânica. E até porque você sabe, por exemplo, tem a sazonalidade, vai alterar. Então, se você já prevê todo esse consumo de carvão para uma estação do ano, em épocas de chuva, pode ser diferente. Então, vai alterar esse conteúdo de matéria orgânica. Então, esses diferentes, o que foi visto nesses estudos com diferentes tamanhos de partícula? Primeira coisa, o número de iodo é muito semelhante para os carvões com diferentes tamanhos de partícula, ou seja, então aquela análise lá do tamanho de partícula, para quem está olhando o número de iodo, não vai fazer muita diferença, porque olha o resultado, né? Mesmo tendo maior área superficial, o número de iodo foi semelhante. Então, já não é um bom comparativo se utilizar o número de iodo. Agora, para aquele carvão bem mais fino, o que eles observaram? Que quando a água tem bastante conteúdo de matéria orgânica, esse carvão mais fino, ele tem muito melhor absorção em azul de metileno e para taninos também. Então aí já fez a diferença, né? E este carvão com melhor absorção de taninos ou compostos fenólicos, ele vai ter muito melhor remoção de cor e para geosmina também. Então, melhor absorção em taninos significa mais remoção de geosmina e de cor. E aí, tanto o azul de metileno como o número de iodo, que já nem, né, já foi descartado aqui por já não ter tanta diferença entre o tamanho de partícula, eles não têm relação boa com a remoção de geosmina e com a remoção de cor. Então, nesse caso, o que importa é a avaliação da absorção de taninos, para quem quer remover cor e geosmina. Os outros parâmetros não têm tanto sentido assim. E foi encontrado que, na verdade, o número de iodo ele é melhor para remover carbono orgânico. Então, para quem precisa remover carbono orgânico, sim, pode comparar os números de iodo e verificar aquele que tem mais absorção em iodo, ele vai ter melhor absorção de compostos orgânicos. Para quem quer remover cor e geosmina, então realmente tem que observar qual é a remoção de taninos ou fenóis. Mas lembrando aqui que sempre cabe fazer, né, um jar teste, fazer um teste in loco para identificar
qual é o melhor carvão, mas se você realmente precisa comprar urgentemente, então compara isso, compara esses valores de adsorção em taninos para remover cor e geosmina, ele vai ser melhor. Quando a água tem pouca matéria orgânica, então não vai fazer muita diferença, mas para água com muita matéria orgânica, sim, esses valores vão fazer diferença. Eu vou deixar aqui na tela para vocês olharem os itens importantes, então a respeito da capacidade de adsorção. Como eu falei, ó, a adsorção em azul de metileno, ela é dada em gramas de corante por 100 gramas de carvão, ou seja, quantas gramas de azul de metileno é absorvido por 100 gramas de carvão. Já o número de iodo, ele é dado em miligramas de iodo adsorvido por grama de carvão. Então, quanto maior esses valores, quanto maior o número de iodo, quanto maior a adsorção em azul de metileno, significa que o carvão tem mais capacidade adsortiva. Já para a adsorção de taninos ou também algum composto fenólico, isso é dado em miligrama de carvão por litro. E nesse caso, quanto menor o valor, significa que eu preciso menos miligramas de carvão por litro para remover aquela solução naquela determinada concentração. Então, quanto menor esse valor, significa que o carvão é melhor, tem mais capacidade adsortiva. E finalizando também, ó, a adsorção de taninos, quando, né, esses valores para adsorção de taninos, ele tem melhor remoção para geosmina e cor. Então, se vocês forem comparar vários tipos de carvão, aquele que tiver melhor adsorção para taninos, melhor a remoção de geosmina e cor. Para adsorção, resultados, né, de adsorção de azul de metileno, não vai ter muita relação com geosmina e cor. Então, não adianta comparar algum que tenha, né, melhor remoção de azul de metileno se vocês querem remover geosmina e cor. Então, não vai fazer muito sentido. E o número de iodo também não vai fazer sentido para isso, mas ele é muito mais aplicado para remoção de carbono orgânico. Se você tem qualquer dúvida para me encaminhar, se você quer mandar qualquer comentário, manda lá para o meu e-mail, que é o isabel@fundamentário.com.